Ele já foi visto como o parceiro perfeito, o homem que vivia ao lado de uma das vozes mais queridas do Brasil. Mas hoje, Rodrigo Godoy não é lembrado por gestos de amor ou declarações públicas, e sim por um silêncio que incomoda, provoca e gera todo tipo de interpretação. Enquanto a internet dispara julgamentos e constrói versões, ele parece assistir tudo à distância, sem se explicar, sem rebater, sem abrir a boca. Mas será que ficar calado é sinal de culpa? Ou é a única forma de se proteger de um tribunal que nunca para de julgar? Nos próximos minutos, você vai conhecer os bastidores dessa história e entender por quê, às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Rodrigo Godoy entrou para o radar do grande público como marido de Preta Gil. E não era qualquer relacionamento. Juntos, eles eram um retrato da parceria, da cumplicidade de uma vida compartilhada sem medo dos holofotes. Apareciam sorridentes em eventos, compartilhavam viagens, e pareciam enfrentar juntos até os momentos mais difíceis. Mas, como tantas histórias de amor no mundo real, a deles também teve capítulos sombrios. O anúncio da separação pegou muitos de surpresa, mas para outros foi apenas a confirmação de rumores que circulavam nos bastidores. Foi nesse ponto que a narrativa deixou de ser sobre amor e passou a ser sobre versões. Algumas contadas pela mídia, outras criadas nas redes sociais, e muitas apenas imaginadas por quem assiste de longe. Rodrigo, no entanto, não apresentou a sua. E é aí que o silêncio começa a se tornar parte da história. Após o fim do casamento, Rodrigo Godoy parecia disposto a seguir em frente. Novas fotos, novos lugares, novos momentos e um novo relacionamento. Ao lado de Juana Rodrigues, ele começou a aparecer em cliques românticos, viagens e momentos de lazer. Mas se para ele era apenas um recomeço, para parte do público foi interpretado como uma afronta. A viagem para Búzios, com direito à trilha romântica registrada nas redes sociais, acendeu novamente a chama das críticas. Mensagens irônicas, julgamentos severos e comentários carregados de mágoa começaram a inundar suas publicações. Era como se cada passo que ele desse fosse acompanhado por uma plateia invisível, pronta para analisar, criticar e sentenciar. O que poderia ser um capítulo leve e feliz na vida de alguém, para Rodrigo, virou mais um episódio de exposição intensa. Só que dessa vez, sem o glamour e sem a proteção de um casamento ao lado de uma celebridade querida. As críticas que Rodrigo Godoy recebia já eram pesadas, mas em determinado momento, ultrapassaram uma linha perigosa. Entre tantos comentários de reprovação, surgiu uma mensagem direta e sombria: te enforcar com essa corda. O tipo de frase que congela qualquer um. A resposta dele, no entanto, surpreendeu. Ao invés de se calar ou reagir com indignação, Rodrigo postou um vídeo irônico, pulando corda. Um gesto que muitos interpretaram como deboche, outros como coragem, e alguns até como uma tentativa de mostrar que nada o abala. Mas a verdade é que, por trás das telas, esse tipo de ataque revela um lado cruel das redes sociais, onde as fronteiras entre opinião e ameaça se desfazem, e a empatia dá lugar a um espetáculo de hostilidade. No tribunal invisível da internet, a violência é muitas vezes aplaudida, e as consequências psicológicas de quem está do outro lado raramente entram em pauta. Quando Preta Gil faleceu, o Brasil inteiro pareceu parar por alguns instantes. Amigos, familiares, colegas de profissão e até desconhecidos se manifestaram, prestando homenagens à artista que deixou um legado de música, alegria e força. Mas entre tantas mensagens de luto, uma ausência chamou a atenção, a de Rodrigo Godoy. Muitos esperavam um texto, uma lembrança, uma palavra de despedida. Em vez disso, o que se viu foi um gesto sutil, o curtir em um comentário que dizia que ele jamais contaria sua versão sobre o fim do relacionamento. Para alguns, aquilo foi interpretado como frieza. Para outros, como uma escolha consciente de preservar a própria saúde mental diante de uma enxurrada de julgamentos. Mas a ausência de palavras, nesse caso, foi quase tão comentada quanto qualquer declaração poderia ter sido. Porque, na lógica das redes sociais, silêncio não é apenas silêncio, é combustível para especulação. Rodrigo Godoy vive hoje uma situação que é o pesadelo de qualquer figura pública. A própria vida se tornou um enigma que outros tentam decifrar. Ele aparece, mas não fala.
É visto, mas não se explica. E isso faz com que a história sobre ele seja escrita por terceiros, jornalistas, influenciadores e, principalmente, pelo tribunal implacável das redes sociais. Em um mundo onde todos parecem precisar dar satisfação sobre cada passo, cada sorriso e cada ausência, Rodrigo escolheu um caminho arriscado: deixar que as interpretações cresçam sozinhas. Para alguns, essa é uma estratégia de autoproteção inteligente, afinal, qualquer declaração poderia ser distorcida. Para outros, é um erro que só reforça as piores versões sobre ele. O dilema é claro: quanto mais ele tenta proteger a vida privada, mais a imagem pública escapa do seu controle. Na era das redes sociais, todo mundo é juiz. E no caso de Rodrigo Godoy, o julgamento foi rápido, intenso e, para muitos, definitivo. Não importam nuances, contextos ou versões não contadas. Quando a opinião pública decide que alguém é culpado, pouco sobra para se defender. É a lógica da cultura do cancelamento. A pessoa deixa de ser vista como um indivíduo complexo, com erros e acertos, para se tornar um personagem fixo no imaginário coletivo. Rodrigo, que optou por não se explicar, acabou alimentando um ciclo em que o silêncio é interpretado como confissão, e cada gesto vira prova de um suposto crime moral. O problema é que, nesse tribunal, não existe direito de resposta real. E a sentença, muitas vezes, não tem prazo para acabar. A essa altura, Rodrigo Godoy está diante de um dilema que pode definir sua imagem nos próximos anos. Uma opção é manter o silêncio absoluto, deixar o tempo passar e permitir que, aos poucos, as atenções se voltem para outras histórias. Afinal, a internet tem memória curta quando algo novo surge para ocupar os holofotes. Outra possibilidade é escolher o momento certo para falar, concedendo uma entrevista exclusiva e cuidadosamente planejada, onde possa expor seu lado, com fatos, emoções e contexto. Existe ainda um terceiro caminho: transformar as próprias redes sociais em um espaço para mostrar quem ele é agora, longe das sombras do passado. Cada escolha traz riscos e benefícios. O silêncio protege, mas mantém a dúvida. A fala liberta, mas também pode reacender a fogueira. E no jogo da imagem pública, qualquer passo precisa ser calculado como se fosse um movimento decisivo em uma partida de xadrez. Do parceiro presente ao homem silencioso, Rodrigo Godoy atravessou um caminho marcado por amor, ruptura, polêmica e julgamento. Cada capítulo dessa história foi escrito diante de milhões de olhares, alguns solidários, outros impiedosos. Mas talvez o ponto mais intrigante seja justamente este: no meio de tantas versões, ele nunca contou a sua. E isso faz com que, para o bem ou para o mal, o silêncio se torne parte de sua identidade pública. A pergunta que fica é: até quando? Será que a verdade dele um dia virá à tona? Ou será que a história ficará para sempre nas mãos de quem a contou primeiro? E você, acha que Rodrigo deve se pronunciar? Ou acredita que o silêncio é, de fato, a melhor resposta? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para acompanhar outras histórias dos bastidores dos famosos, onde cada palavra, ou a ausência dela, pode mudar tudo.